Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos estudar sobre as três consciências de Bert Hellinger. Bert Hellinger foi o estudioso que nos trouxe a constelação familiar, esse conhecimento que nos ajuda no autoconhecimento. Então nós temos as três consciências. A primeira que eu falar aqui, a consciência individual, que é uma consciência mais do certo e do errado, segundo o que a gente aprendeu na família, e a gente acaba nos limitando porque nós não nos abrimos a uma visão maior de mundo. Já na consciência familiar, que pode ser chamada também de consciência de grupo, sistêmica, coletiva, de clã ou arcaica, nós temos um conhecimento um pouquinho mais ampliado do que o individual, né? Porque dentro da consciência familiar eu tenho normas e regras familiares que eu sigo para me sentir pertencente, como de um grupo escolar, de um grupo de futebol, né? Tem as regras que a gente segue. Agora, já na consciência espiritual, isso é um pouco mais amplo, né? O meu amor, ele já não é só específico, ele sempre ia para um amor mais da humanidade, meu senso de justiça é maior, a amplidão de eu perceber que existe algo maior do que o meu individual, do que o meu familiar, né? Então, na consciência espiritual, eu amplio a minha mente para perceber que o mundo não é só aquelas coisas pequenas do dia a dia, né? As coisas só materiais, só o trabalho, só as contas, só ali as questões diárias, né? Mas aqui a nossa vida ela é mais ampla do que nós conseguimos enxergar no nosso dia a dia. Aqui eu tenho alguns exemplos sobre a consciência individual, né? Então eu acredito que a minha família bebe e eu bebo, então eu me sinto na consciência leve, porque eu faço o que eu aprendi da minha família. Agora, quando eu deixo de fazer o que eu aprendi, o que eu acho que é certo, eu acabo ficando até com um pouco de culpa, né? Com a consciência pesada. Por que a consciência pesada? Porque eu não estou fazendo o que a minha família faz, o que eu aprendi como certo. Agora, um outro exemplo já é com relação à religião, mas aqui sem nenhum tipo de discriminação, né? Cada um segue a religião que considera melhor e que acredita mais. Então, aqui é só um exemplo, né? Dizendo que se toda a minha família segue aquela religião e eu sigo, então eu me sinto na minha consciência leve. Por quê? Porque eu permaneço na inocência achando que aquilo que eu estou fazendo está de acordo com o que minha família faz. E aquilo ali é o meu certo, né? Agora, quando eu começo a pensar sobre o assunto e quero fazer uma outra coisa, eu sinto até um pouco de culpa de não seguir o que a minha família faz. E quando eu não sigo, eu tenho até um sentimento de não pertencer, a sensação é de não pertencimento. Então, isso é uma consciência mais que você começa a ter a sua consciência individual, a sua consciência familiar, e ela vai se ampliando. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, estou dizendo que é diferente. E aqui nós temos um exemplo do filme O Clã, que tem uma família que tem algumas regras e alguns filhos concordam, outros não. Então, os que concordam, que gostaria que vocês assistissem, para vocês perceberem quem concorda com as regras da família, fica e permanece na consciência leve. Permanece ali na inocência porque acredita que aquilo ali é o certo, é o que acontece, é a sua realidade, né? Concorda. Agora, aqueles que começam a perceber que não é bem aquilo que ele quer, não é aquilo que ele concorda, ele se sente até um pouco na culpa e para seguir em frente ele fica até com a consciência pesada, mas ele precisa se afastar para conseguir seguir o seu princípio, o seu valor, discordando do que a família faz. Então, eu gostaria que vocês assistissem e tentassem identificar quem consegue ficar e quem precisa sair para conseguir se afastar, né? Porque ou quem fica permanece na consciência leve,
concordando, e quem sai acaba ficando na culpa, na consciência pesada, mas consegue sair. Assistam e depois me falem aqui o que vocês acharam. E continuemos os nossos estudos daqui a pouquinho.